Olá, Gaspar, sou o pastor Delton Cruz. Quero meditar com você uma palavra que se encontra em Atos capítulo 12. O tema dessa mensagem: o Deus do impossível. O versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Herodes havia matado Tiago, irmão de João, e para agradar os judeus, ele manda também prender Pedro e coloca 16 soldados para ficar vigiando. Tudo parecia que Pedro também seria morto, mas o versículo que nós lemos diz que a igreja fazia contínua oração. Eles estavam orando incansavelmente, eles queriam um milagre. Eles não tinham forças para tirarem Pedro daquela prisão, mas eles serviam um Deus vivo e poderoso, e eles estavam orando, porque Deus poderia fazer um milagre. A Bíblia vai dizer que os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Eu não sei qual o problema qual você enfrenta, ou qual dificuldade está à sua frente, mas a oração move a mão de Deus a nosso favor. Quando o rei Ezequias estava doente, Deus mandou o profeta Isaías até ele falar: arruma as suas coisas, pois essa enfermidade é para a morte. Mas o rei Ezequias virou para a parede, chorou e orou ao Senhor, falou: lembra que andei com sinceridade diante do Senhor. E Deus mandou o profeta voltar lá e mudar o decreto. E acrescentou 15 anos de vida ao rei Ezequias. A oração mudou um decreto de Deus. Daniel havia entendido que já havia se cumprido as 70 semanas, a qual Jeremias havia falado nas suas profecias, e ele se pôs a orar e a buscar a Deus. Então um anjo chegou até ele e falou: amado de Deus, eu vim por causa das suas orações. A oração move o mundo espiritual. Ana queria ter um filho e não tinha, e sua rival Penina tinha um filho atrás do outro, mas ela não cansou de orar. Ela orava e orava incansavelmente, até que Deus ouviu a sua oração e lhe deu Samuel. Quando Agar foi mandado para o deserto por Abraão, ela levou apenas uma botija de água e um pouco de pão. E quando acabou os alimentos e as águas, ela colocou o seu filho Ismael debaixo de uma árvore, se afastou a uns 30 metros e se pôs a chorar. E de repente um anjo chega e fala para ela: eu vim por causa da oração do menino. Ficar chorando diante dos problemas não muda nada. O que muda é a oração. Continue orando e crendo no Deus a qual você serve. O nosso Deus é poderoso. Ele tem poder para abrir o mar. Ele tem poder para derrubar as muralhas. Tem poder para derrubar os gigantes. Eu não sei quais são os problemas ou o impossível a qual você está enfrentando, mas o nosso Deus é soberano. Confie no Deus a qual você serve. Acredite no Deus poderoso a qual você conhece, porque Hebreus 4,16 diz: é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus é vivo, Ele é real, Ele é galardoador. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós esperamos em Deus. O nosso Deus é poderoso. O motivo de não sermos consumidos é porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Ore a Deus. E a igreja orou ao Senhor. E Deus mandou um anjo ali, e o anjo despertou Pedro, falou: levanta. E quando ele levantou, aquelas algemas caíram. Enquanto ele estava deitado, ele permanecia preso. Mas quando ele se levantou, Deus começou a agir. Quando o povo estava diante do mar ali, sendo guiado por Moisés, enquanto eles estavam parados, o mar estava fechado. Mas quando Deus falou: diga ao meu povo que marche, e quando eles começaram a marchar, Deus abriu o mar. Não é tempo de ficar parado e nem ficar prostrado só chorando. É preciso agir, porque o nosso Deus é poderoso. Ele faz aquilo a qual você não pode fazer.
Maria Madalena, em Marcos capítulo 16, Jesus havia morrido e eles haviam se levantado cedo no intuito de ungir o corpo de Jesus. E quando eles estavam indo no caminho para o sepulcro, eles lembraram: quem vai remover a pedra? Pois tinha uma grande pedra na porta do túmulo de Jesus. E quando eles chegaram, a pedra já havia sido removido. Se eles ficassem olhando para a pedra, eles não iam fazer nada. Mas eles olhavam para Jesus. Para onde você está olhando? O nosso Deus é poderoso. Aquilo que você não pode fazer, Ele faz. E o anjo chegou ali, despertou Pedro, falou: olha, levanta. E ele levantou, falou: pega a sua capa, pega o seu chinelo. Quem sabe Pedro pensou que iria morrer. Mas o Senhor mandou um anjo ali. E o anjo foi abrindo as portas, o anjo foi guiando ele. O nosso Deus é poderoso, Ele abre portas, Ele faz milagre, Ele faz prodígios. Não foi na força de Pedro, não foi na sabedoria de Pedro, mas foi no poder de Deus. O nosso Deus é poderoso, Ele tem poder para mudar a sua vida, tem poder para mudar a situação. Continue orando e clamando, porque Deus é poderoso para agir. E Pedro foi liberto daquela prisão. E ele foi até onde a igreja estava orando. Pedro era a resposta de oração. Pedro foi até onde ele estava e depois foi para outro lugar. Deus tirou Pedro ali. Aquilo que era impossível para a igreja fazer, Deus fez. Eu não sei o que é impossível para você fazer, mas o nosso Deus é poderoso e tem poder. E os impossíveis da sua vida são possíveis para Deus.